Olá, o Manchetes Online começa agora e estas são as notícias do dia. A Assembleia Legislativa de São Paulo vai investigar clínicas de reprodução. Comissão de Constituição e Justiça aprova pacote do professor. E promotoria quer parar obra da Marginal Tietê. Para comentar os assuntos, estamos recebendo o deputado Milton Flávio, do PSDB, e o deputado José Zico Prado, do PT. Vamos à primeira notícia de hoje. Após o caso do médico Roger Abdelmaci, a Assembleia Legislativa de São Paulo vai investigar as clínicas de reprodução assistida do Estado. Foi aprovada na Casa, com 40 assinaturas, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o segmento. Olha, o que me chamou a atenção nisso é realmente o que o caso do Roger trouxe à tona. Ou seja, como funcionam essas clínicas, né? O custo de tudo isso, não existem alternativas, quem tem acesso a esse tipo de serviço? Deputado Milton Flávio, a CPI foi pedido seu. É exatamente isso que o senhor quer saber? Eu não sei quantos Rogers Abdelmaci tem por aí também, né? Porque foi um caso que chamou a atenção de todos e chocou muita gente que conheceu. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Me chocou como jornalista o que ele fez com as pacientes. Isso é muito perigoso. Olha, Ana, primeiro, boa tarde, Zico, grande amigo nosso, Aninha. Eu tenho dito reiteradamente que se naquela que era considerada a melhor, ou pelo menos a mais conhecida clínica, aconteciam coisas como essas que foram agora denunciadas pelos pacientes, e não digo, viu, Ana, dos abusos sexuais, porque eu acho que isso, de fato, é uma distorção e uma característica do médico. Sim. Né? Agora, as outras coisas que foram denunciadas, como sexagem, eventualmente a injeção de citoplasma de mulher mais jovem em ossos de mulher mais velha e vários outros procedimentos. O próprio custo, deputado Milton Flávio, pessoas mais que venderam apartamento para mais do que o custo, Ana. Na verdade, eu conversei hoje com um major, aliás, um coronel do Exército, que me disse que para ele, esse avô, a filha dele gastou R$200 mil, porque foram várias tentativas. O mais grave, se foram várias tentativas necessárias, ainda pode se discutir. Mas nós sabemos que muitas vezes pacientes são encaminhados para esse tipo de tratamento sem a necessidade. Eu sou urologista, professor de medicina, trabalho com fertilidade. 10% dos casais de discussão podem estar enfrentando dificuldade, mas uma parte razoável desses casais você resolve até às vezes com medidas dietéticas. Eu não sei se as pessoas sabem, mas às vezes o fato de você ser obeso ou obesa te provoca alterações hormonais que, com o emagrecimento, são corrigidos. O diabético, o indivíduo que tem varicocele, que pode ser operado numa cirurgia simples, banal, ou eventualmente até tomando remédios, podem corrigir essa deficiência e engravidar. E nós não temos hoje nenhum critério, ou não temos como avaliar se os critérios que são preconizados foram seguidos pelas clínicas. Então, a nossa proposta, primeiro, não é desconfiança, nós queremos ter um raio-x, um raio-x do que vem acontecendo no estado de São Paulo, que deve ser um exemplo e uma pálida imagem do que vem acontecendo no Brasil, e que hoje transforma, inclusive, o nosso estado e o nosso país num país do turismo reprodutivo. Sim. Por quê? Porque as pessoas vêm para o Brasil buscar técnicas que não são aceitas, não são, do ponto de vista ético e do ponto de vista legal, possíveis em outros países, a um custo baixíssimo, sobretudo para os americanos, mexicanos e europeus. Então, é uma imagem muito ruim. Já não chega o turismo sexual, agora também o turismo reprodutivo. Quem sabe o governo não se sinta também incentivado, deputado Zé Zico Prado, a dar esse tipo de atendimento para quem não tem dinheiro. Porque tem muita gente pobre por aí que quer ter filho também e que não tem acesso a planejamento, não tem informações de tratamentos, quais são os tipos de doenças que podem provocar essa esterilidade. Quer dizer, o governo também tem que... Isso não é mercadoria, Uma criança não é mercadoria. Ana, eu acho que todo casal quer ter filho. Sim. Isso é uma coisa que passa pela cabeça de todo casal que casa, pensa na família, pensa no filho. Eu não sou médico, sou metalúrgico, mas tenho converso com muitas famílias que precisam de tratamento. Talvez nem seja físico, é psicológico.
Também. Eu não sou médico, já te falei. Mas não... é verdade, Tem acontece muita isso gente mesmo. que tem problema de cabeça, Então, eu acho que isso não pode ser tratado como uma medicina de elite. Tem que ser tratado como uma medicina para o povo, para o pobre, para o rico, para a classe média. Você estava falando aqui na abertura do programa que tem casal que vendeu apartamento. Que vendeu apartamento. Eu acho isso um absurdo. Qualquer tratamento de saúde, tanto no Estado como na União... Você tem que ter alternativa, né? Você pode ir pro público ou pro privado. O cidadão tem que ter direito a ir aonde ele precisa. Perfeito. E com o médico que ele precisa. Zico, mas veja bem, a dificuldade maior, né, é porque nós sabemos que em muitas clínicas, quando você faz uma análise da estatística mundial, você tem uma taxa de sucesso. Eu tenho uma filha que trabalha nessa área, ela fala, pai, todas as vezes que você encontrar, né, uma clínica que projeta um resultado melhor, é porque está usando métodos que não são aceitáveis. Né? Inclusive virou usando, comércio, né, deputado Milton e aí Fábio? Na no verdade, caso visou no o caso do lucro. no caso do Roger, isso apareceu, e aí não é o lado policialesco, né? Mas dele ter usado espermatozoide que não era do marido, eventualmente o óvulo que não é da mulher, né? E qual é a garantia que nós temos e os casais têm de que aquele filho gerado, de fato, tem o material genético apenas exclusivamente do casal? E a insegurança de mulheres que não anunciaram. A gente sabe que o doutor Roger, hoje não mais doutor que o Roger, atendeu pessoas famosas, deputado Zé Zico Prado. Eu fico imaginando Pelé, a própria, se não me engano, a Fátima Bernardes. Acho que o Roberto Carlos também parece que foi seu cliente. Eu não sei quantos. Não, o Gugu. Quer dizer, você fica imaginando, não, poxa. É por isso, Ana, que eu não quero dizer que eu fiquei admirado quando ouvi as primeiras notícias. Eu também. Eu quero dizer, Milton, que eu achei, será que isso é verdade? Ou não vai ser mais um caso daquela creche que nós tivemos aqui anos atrás? Não, eu estou te dizendo que tudo a notícia... É que depois foram surgindo, né? Só que a quantidade de denúncias é impossível não ser verdade. Não, e nós sabemos, é impossível não ser verdade. E nada mais do que justo que, nesse momento, tenha uma investigação profunda, não só na clínica dele. Aliás, mas que se tenha isso a nível do Estado, para a gente ter um diagnóstico, para nós ter um diagnóstico, que isso pode influenciar o Brasil inteiro. Zico, esses dias me perguntaram... Só para terminar, Milton, para você influenciar e para cada vez mais esse tipo de medicina também possa atender as camadas mais pobres da população. Podemos criar esse mecanismo, claro. Porque se você, cada vez mais que a população vai ficando informada com as denúncias que estão aparecendo, com a investigação que a Assembleia pode fazer, vai criando nas pessoas a vontade de cada vez entender mais, e a televisão pode servir para isso, para que esse tipo de medicina também pode ser atendido pelos mais pobres do país inteiro. E que justiça seja feita, né? Que a justiça funcione nesse caso. Ana, eu queria insistir, eu acho que nesse particular, não é porque a iniciativa é minha, né? A Assembleia de São Paulo pode prestar um papel relevante, né? Um papel ativo. O Zico disse também, né? Veja bem, no dia 29 de agosto, a Associação Médica Brasileira, ou melhor, o Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina, aprovou o novo Código de Ética. Ele disciplina a atividade do médico. Não diz respeito ao paciente. Eu estou buscando as normas técnicas da Anvisa para as clínicas, Zico. Depois dela credenciada, ela é investigada ou ela é fiscalizada uma vez por ano. Agora, durante esse período, e duvido que a Anvisa ou a Vigilância Sanitária vá visitar essa clínica para saber se os procedimentos que estão sendo executados lá são procedimentos que foram ou podem ser realizados. Vão verificar se a clínica mantém as questões de higiene, né? Mas o resto não é visto, Ana. Não há um protocolo. Entendi. Não há como você recuperar as informações, né, para saber se aquele procedimento que está sendo realizado, né, está sendo realizado depois de terem sido esgotadas as outras alternativas anteriores, menos custosas e mais adequadas. Vai ser muito interessante a gente fazer um raio-x dessas clínicas. Eu acho que a CPI tem que ter, mas tem que ter do ponto de vista visando que tem que ser investigado todas as clínicas. Mas é todas mesmo. Todas as clínicas de reprodução. Até porque a do Roger, Zico, já está investigada. Eu diria que ele é o coadjuvante nessa história, porque
Ele já está sendo investigado pela polícia, pelo CRM, pela vigilância, pela Secretaria da Saúde, perdeu, pela MB. né, Ele já está sendo investigado. O que me registro. preocupa são as outras centenas de clínicas que não estão em investigação nesse momento. Quantas e quantas pessoas não tiveram coragem de denunciar? Claro, Ainda. tem gente vindo do exterior, né? Tem mulheres que tiveram a informação, que foram morar fora com seus filhos, né, produzidos pelo Dr. Roger, que estão voltando para o Brasil porque querem explicações. Para ver se os filhos são dele. dela. Claro, porque eu acho que esse é um direito que você tem. Você não tem opções. Lá nos Estados Unidos você não contrata a barriga de aluguel, você não pega bebê, você não adota. Quer dizer, você teria que ter todas as informações antes de se sujeitar a qualquer tipo de metodologia para você ter um filho, né? Principalmente isso.